Boa noite a todos. Já só também contextualizar o que o Maurício falou sobre a lei que cria as subprefeituras e cria a descentralização administrativa em 31. Ela foi realizada na gestão da Marta, mas é um debate sobre a questão de descentralizar a cidade que vem desde o tempo, desde a década de 80, finais de 80, já no governo Erundina já tinha esse debate. Um dos companheiros nossos que foi subprefeito da Casa Verde, o Marcos Gadelho, é um entusiasta e debatedor sobre essa questão da descentralização administrativa, né? E ela é essencial para uma cidade de 11 milhões de habitantes. Você não pode imaginar administrar uma cidade de 11 milhões de habitantes centralizadamente. Então, quando se propõe a descentralizar, é uma necessidade física e de melhor eficiência do serviço público. Então, a lei ela tem na sua essência uma visão de maior eficiência e transparência quanto ao serviço público. Tá? O conceito dela é esse. O que nós temos passado nos últimos 10 anos, eu até cheguei a fazer um artigo na Folha da Vila Prudente, que nós estamos chegando a 10 anos ainda incipiente sobre que modelo aperfeiçoado de descentralização, mas que descentralizada ela é. Certo? Porque a lei assim o diz. Existem visões ainda insípidas, porque nós temos 10 anos nessa experiência, e ela começou de uma forma um pouco traumática, quando da administração petista, que a colocou num loteamento político sem igual e sem precedentes na cidade, onde subprefeituras tinha 3 comandos. Tá? Pelo tamanho que é uma subprefeitura, porque a subprefeitura ela administrava o território do ponto de vista de uso e ocupação do solo, ou seja, da aprovação das suas reformas de casa, sobre a administração do uso público do seu espaço, né, que é as TPUs, os camelôs, a permissão de serviços e a fiscalização disso. A questão de obras, né? De que obras e que zeladoria você fazia, né? São essas duas, basicamente, as duas grandes funções de uma subprefeitura. E a terceira, no conceito que foi aprovado, a completa descentralização, inclusive da educação, saúde e assistência social, tudo dentro dessa subprefeitura, administrando o local. Né? As secretarias são um modelo de gestoras de políticas públicas e monitoramento e de uniformizar essa política pública nas 31 subprefeituras, mas o poder está colocado estritamente na subprefeitura. Esse é o modelo inicial. O modelo aprovado na Câmara Municipal e executado no primeiro ano, que nem chegou a ser isso pelo governo do PT, porque imediatamente a Corporação da Saúde tirou fora o comando de saúde e ficou o resto. Né? Mas era assim um aparelhamento mais impressionante que uma subprefeitura podia ter. Tinha uma ingerência política partidária tremenda e até de 3 comandos diferentes. Então a experiência inicial foi muito traumática. O Serra vem, ele muda esse perfil, não cede a pressões políticas partidárias, coloca um comando de técnicos, engenheiros, ex-prefeitos do interior que tem capacidade de gestão muito forte. Então, os primeiros 2 anos de gestão do Serra ela foi empreendedora, ou seja, ela tirou diretores de empresas como a Sabesp para ser subprefeito. Trouxe prefeitos do interior, e aí a grande reclamação de muitas pessoas, que é uma pessoa do interior que não conhece a cidade, não conhece o território, mas esse foi um modelo, e um modelo que segurou razoavelmente bem a subprefeitura. Num terceiro momento do Kassab, mas nesse processo do Serra, ele centraliza um pouco mais a administração das subprefeituras, tira alguns poderes da subprefeitura, concentra mais nas secretarias,
O CASAB vem no segundo momento, fechando com uma maior centralização, esvaziando as funções da subprefeitura, chegando a tirar a assistência social no começo do governo dele e relocando tudo na Secretaria de Assistência Social. E isso coloca um viés de que uma subprefeitura ela voltou a ser a questão fiscalizatória de uso e ocupação do solo, aprovação de planta, obras irregulares e o espaço urbano, e zeladoria pura e simplesmente, porque as obras também saíram todas dela e foram para as secretarias. Esse é um modelo que, apesar de ter descentralizado as 31, mas do poder político, de fato, ela foi sendo esvaziada e criando, voltando muito às origens das secretarias, que era um projeto contrário ao projeto original de subprefeitura. Então, nós estamos buscando o modelo ideal, que é a completa descentralização ou meio centralizado. São 10 anos de experiência e que eu acho que a partir de agora nós temos alguns elementos de administração que você pode aprofundar esse debate e criar um modelo mais padrão e mais profundo para ficar na prefeitura. Mas de certo é que não é administrável uma cidade de 11 milhões de habitantes de uma forma central. Ela tem que ter a descentralização. A subprefeitura, de uma maneira geral, e a experiência que nós passamos lá, isso que é muito emblemático para todo mundo, né? A parte mais sensível que todo mundo reclama é na subprefeitura, né? A porta de entrada de tudo. Você tem problema de ponto de ônibus que não é conosco, bate na subprefeitura. O ônibus não passa, é na subprefeitura. Iluminação pública é com ele aqui, mas bate na subprefeitura. A subprefeitura é o ponto mais próximo da população. E precisa dar um tratamento a isso. Por isso que ela é descentralizada e ela tem esse sentido de ter mais poder para poder atender mais rapidamente e mais eficientemente a população. Então a experiência nossa, quando eu estive lá na Lapa, com a assessoria, depois comigo, é de que ali a chapa é quente o dia inteiro, né? Porque a demanda é direta da população, a cobrança é direta da população. E em muitos casos, por exemplo, nós, por essa volta de centralização de um lado e falta de um orçamento sempre que não atende a tudo, não é por uma vontade ou não de um governo, mas o orçamento ele é sempre limitado, ele não dá para resolver todos os problemas, mas sim dar prioridade aos problemas para, com o recurso que você tem que fazer esse equilíbrio, você o tempo todo está constantemente em demanda. Tá? Ou você, com a característica como o bairro da Lapa e Perdizes, Pacaembu, que é problema de árvores, problema de buraco, porque você tem um viário muito pesado de circulação de corredores, Francisco Matarazzo, Pompeia, Sumaré, Marginais. A subprefeitura da Lapa é onde tem a maior frente para marginais, porque a gente pega a Marginal Pinheiro, a Marginal Tietê, nós atravessamos para o lado do Jaguaré, da Jaguara, né? Do outro lado, fazemos divisa com Osasco. Então o viário é uma questão crucial, porque se você para a Marquês de São Vicente, com problema de buraco, e a Francisco Matarazzo, você para a cidade, para a Sumaré, então são coisas de muita pressão da população. E você, no trato da subprefeitura, você tem que ter muito tato com a população que vem fazer essa reclamação. E a subprefeitura tem que estar muito aberta às reclamações e saber administrar isso de uma forma equilibrada por problemas de recursos, ora por poder de decisão, porque muita coisa não depende apenas e tão somente da subprefeitura. Hoje não sei quem possa ter visto o SPTV na hora do almoço, mas no Márcio Canuto eu apareci lá porque tinha uma demanda no Jaguaré o ano passado sobre um semáforo, uma reforma na Avenida Kenquite, sabe? Que não dependia só da subprefeitura, mas sim de interação de vários outros órgãos da prefeitura.
E aí começa o grande problema com o subprefeito. Ele estabeleceu o diálogo com os outros órgãos da prefeitura. Porque todos fazem uma relação muito vertical e pouco horizontal do diálogo. Então eu tinha interesse em resolver, sabia do problema que era atropelamento na frente de um céu. Só para vocês terem uma ideia, de um lado tinha um céu, certo? Que a prefeitura gastou 30 milhões para construir. Do outro lado da avenida tem a reurbanização da favela do Jaguaré, onde o governo enfiou lá o que, Hoffman, 120, 130 milhões, mais ou menos? Dessa ordem para frente, né? Então o Estado jogou 150, 160 milhões de reais nisso tudo, e no meio passava uma avenida. Que o único problema que tinha era um recapeamento, fazer uma requalificação de guia, sarjeta, molhar poste por semáforo. Certo? Foi feito as duas coisas, não foi feito isso. Uma criança foi atropelada, o Márcio Canuto foi lá fazer uma reportagem, todo o trabalho do Estado de 150 milhões foi jogado no lixo. E mais, né, quando foi na campanha, que foi entregar uns apartamentos, não pôde inaugurar os apartamentos, porque a população disse, se não fizer o semáforo, não inaugura. Entregaram as chaves e não fizeram a inauguração. Isso já vinha de um programa anterior, teve que o Márcio Canuto fazer a cobertura para que aí, efetivamente, os órgãos todos, porque eu tinha até a boa vontade, porque eu sabia do problema, mas eu não tinha como agir, porque eu não tinha planta viária para fazer o novo geométrico da via, porque isso não sou eu, é o CT. Aí quando deu o aperto do Márcio Canuto, ainda bem que tem o Márcio Canuto aí para apertar a gente, certo? Aí apareceu o CT com o projeto, chegou tudo e nós conseguimos realizar. E hoje foi ao ar uma matéria que nós entregamos isso em dezembro já, foi a matéria do que mudou a vida das pessoas. Mas essencialmente o governo enfiou 150 milhões, revitalizou tudo lá, quer dizer, habitação de um lado, céu, tudo, e por uma coisinha de nada, por uma falta de conversa final de 3 órgãos, não se revitalizou o que era essencial, que era a travessia de criança. De uma coisa lógica de um céu, né? Um céu que atende 5 mil pessoas, crianças, mais ou menos, 4, 5 mil, e tem o semáforo para atravessar. O CT reclamava que não fazia porque não tinha o recapeamento não era feito porque não tinha a mudança do viário, e assim não se conversa no final do órgão. E aí o que fica para a população é que o Estado e a Prefeitura, o poder público não atuou nisso. E a gente tem que ficar sempre respondendo. Então, o diálogo entre os órgãos, ter isso do ponto de vista horizontal, de conversar dentro de políticas horizontais, é um problema na administração pública geral, né? E particularmente quando você está falando de subprefeito. Porque ali bate nome, se eu não tenho o Nelson lá um pouco que a gente sabe que pode contar, você não faz nada com iluminação. Se for pelo papel que vai, chega lá para resolver, demora 6 meses. Se você não tem um canal e tá ligeiro, vamos chamar assim, para saber, é por aqui, é por ali, vamos buscar e atravessar um pouco as coisas, elas não andam. Então essa é uma questão central da administração, a falta de conversa dos vários órgãos para atingir o mesmo objetivo. Então eu acho que Só para lembrar, antes do nosso colega... Pedir para que falem no microfone, porque a gente tem a transmissão pela internet, senão as pessoas não escutam. Lembrando que a gente vai abrir a palavra, o teto da reunião é 21 horas. Não, mas a gente vai abrir a palavra. Eu gostaria você vai ser só o exemplo para as próximas. Não, porque antes, nosso colega destacou rigorosamente como se faz uma transição. Correto? E de repente, eu estou falando de casos que lá no meu bairro está cheio. Porque coisa que o governo gasta uma fortuna, 150 milhões, e de repente não faz uma mini infraestrutura para salvar uma vida. E eu pergunto, aí é a pergunta, só essa pergunta. O que mais que vão explicar para nós aqui de eficiente e eficácia?
Vamos lá. É exatamente isso que nós estamos aqui, trocando experiências e informação para tentar fazer mudar isso e chegar a um modelo de administração que avance para resolver exatamente esses problemas. Fazer uma provocação aqui. Se o modelo fosse já o correto, a gente não precisava nem fazer um plano de governo como a gente está fazendo, muito menos apresentar uma candidatura alternativa à Prefeitura de São Paulo. Mas eu vou só finalizar com mais duas coisas, depois, na medida de debate, a gente vai aprofundando. Na subprefeitura, então, você tem um problema de diálogo, que é um problema da administração, não é da subprefeitura só. Então, uma conversa mais horizontal, né? Sobre temas, você tem uma outra coisa grave, que é os recursos sempre pequenos em relação à demanda, sempre a demanda é maior, isso também é da natureza do ser humano, né? Não vou menosprezar que precisa de perguntar, mas é da natureza dos desafios, né? Você sempre é inesgotável a demanda, porque você cria novas necessidades e a demanda se renova, né? Você avança, resolve uma e cria outra. Isso é da natureza humana. O ser humano gira dessa forma. Mas isso está condicionado a orçamento, a questão econômica para resolver, e você não consegue resolver, às vezes porque você não tem orçamento imediatamente, mas sim nos anos, né? Você vai resolvendo. Você não consegue resolver a educação e só com dinheiro esse ano e o ano que vem está resolvido. Você precisa criar as prioridades, jogar o recurso no lugar certo e apostar que isso dê resultado. Então, essa é um problema. E a subprefeitura, ela, como tem sempre esse problema de orçamento, e eu sempre brincava com a Soninha que subprefeito é que nem prefeito. Tem que andar atrás de secretaria com pires na mão para pedir dinheiro ou programa para poder aplicar na subprefeitura. É um modelo, né? É um modelo que você sempre tem assim. O que tem? Você tem que procurar numa secretaria, que programa que eles estão fazendo, por exemplo, vou dar aqui, que depois se espalhou pela cidade, que é os zeladores de praça, que começou na Secretaria do Verde. Nós tivemos que ir lá, achamos um negócio que vai começar. Então, tem que ter um interesse político de ir lá, conversar com a Secretaria do Verde para poder pegar para ser o piloto para começar a funcionar. Então você tem que ir lá com o pires na mão um pouco. Nós, por exemplo, na subprefeitura fizemos um primeiro cadastro de árvores. Esse problema de árvores, eu sempre repito, está lá para ter uma característica muito forte de arborização de rua. E nós temos muitas quedas de árvores, porque as árvores são muito antigas e muitas inapropriadas para o viário, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 9.000 pedidos de poda ou remoção de árvores quando a Soninha chegou lá. E nós tínhamos 3 equipes que podem atender o que? 150 podas de árvores por mês. Então você vê o desequilíbrio da demanda em relação à possibilidade de realizar serviço. Mas não tinha-se nem o cadastro de onde são essas árvores. Se acha pelo meio, funcionava da seguinte forma: o funcionário tinha um guia de rua que pegava e arrancava aquelas folhas de cada quadra, e pegava 2, 3 quadras no máximo daquela e juntava, ficava uma pasta, e ali, em a reclamação, ele punha ali, porque tinha o endereço, punha quadra que é a letra e o número, né? Não é SQL da prefeitura, não. O SQL do mapa, do geomapa, da página, e ele punha ali, e assim era organizada a forma de como o saque ia depois ser atendido e ia ser lá. As árvores não tinham cadastramento, né? Porque depois que fazia isso, se aquele papel sumisse dali, ou depois desse baixa no saque na internet, fugia a informação. Você podia depois, às vezes, podar a árvore 2 vezes, se você não tivesse uma pessoa ali fisicamente cuidadosa em guardar o saque depois da baixa, guardar para ter um histórico.
Tá? E isso acontece aos milhares na subprefeitura. Nós conseguimos com um projeto piloto, porque nós tínhamos esse problema entre a Secretaria do Verde, falou assim, vamos fazer um projeto piloto de cadastramento de todas as árvores do ponto de vista de georreferenciamento, né? O que a gente tem hoje aí, que está no GPS, no telefone, que você localiza tudo, fazer o quê? Cadastrar a árvore para dois sentidos. Um, não repetir a mesma reclamação. Você tinha duas reclamações, você não sabia, era da mesma árvore, certo? Mas você não sabia, porque você nunca foi ao campo físico. E diz, ó, ela é aqui, ó, no número tal, georreferenciamento XY, né? A coordenada, a altitude, as coordenadas. Então você sempre tinha dois saques. Na hora que você ia, o dia que você fosse executar, que você ia descobrir que eram dois saques, aí você dava baixa de duas reclamações. Você não conseguia nem informar a reclamante que já tinha uma outra e estava tudo junto numa só. E, logo disso, você reduzia os 9.000. Só quando a gente começou a fazer esse levantamento, ele caiu mais de 1.300 pedidos, porque era a mesma árvore. Para quê? Por que fazer o georreferenciamento e uma análise de agrônomo? Porque a saúde fitossanitária da árvore. E aí criar um RG da árvore, que tudo, coisa simples, né? Uma coisa simples. Mas é uma coisa simples. Hoje você fala, pô, uma coisa simples. Então, seja assim, tem um RG da árvore. A árvore na Rua Jacareí, número 32, é uma siripiruna de porte médio, de idade X. Você tem lá o prontuário dela. Quando o agrônomo fez lá, não, ela está com saúde, não, ela está com cupim, ela precisa de uma poda, registrou ali no sistema informático, coisa lá. E aí você tem ela, quando tiver uma próxima reclamação, você já tem o histórico dela, e você vai falar, mas pô, por que essa árvore está caindo? Por que a pessoa está dizendo que ela está atrapalhando o fio se há um mês atrás eu fiz a poda? Então você tem uma forma de você fazer uma gestão mais eficiente. Isso foi graças assim. A demanda começou a cair muita árvore, foi uma virada de ano com muita chuva, tá? O pessoal que trabalhou lá na subprefeitura lembra disso. Começou a cair, pô, precisamos dar uma solução. Aí tinha um projeto lá escondido num departamento que ninguém queria tocar porque dava muito trabalho. Fizemos um mutirão e hoje, das 55.000 árvores estimadas da subprefeitura, nós já cadastramos os 10.000. E conseguimos começar a trabalhar no trabalho preventivo e não no fato ocorrido, ou seja, da demanda ou de que uma árvore já caiu. Então isso deu um salto de qualidade do ponto de vista da gestão de árvore, coisa simples, dessas questões. E você, a partir daí, tem o cadastro de todas as árvores. O projeto é chegar e depois se espalhar pela cidade. Mas é muito do Pires da Mão estar antenado aonde ter políticas para trazer para a subprefeitura para implantar nela. E aí precisa também ter vontade, o gestor que está ali na subprefeitura, ter a vontade e a visão de que tem que buscar coisas para dentro da subprefeitura. Então eu vou fazer essa observação. E a outra, que é a mais... que não tem a solução ainda, a legislação contempla, mas nunca foi implantada, que é a questão da representação da população nas subprefeituras. Isso é uma coisa mais delicada, os vereadores aqui aprovaram, mas nunca regulamentaram, porque tem uma visão de que tem um modelo de conselho na lei, mas ele nunca foi implantado, porque queria se possa criar sobreposições, né, de poderes, né? Mas isso é necessário, não sei qual é o modelo, se é esse mesmo, se for outro, mas você precisa ter a representação da comunidade junto ao subprefeito. Isso precisa ser resolvido. E ele também não pode ser, aí eu sempre debato essa questão, assim, não pode ser um modelo formal e que privilegie, porque nós temos muito nisso na cidade, no Brasil, as minorias organizadas se apossam dessas representações, em detrimento de quem não é organizado. Então,
um agrupamento se aposta disso e vira, né, várias coisas, mas que seja um modelo e que tenha a representação da população mais próxima do subprefeito. Isso resolve várias coisas. Você resolve a questão da transparência da administração, você consegue abrir um diálogo com a população para poder dizer que nós temos pouco recurso, precisamos priorizar e precisamos gastar bem, tá? Porque esse é o grande dilema do administrador, estar antenado com a comunidade explicando, porque todo mundo aqui, se todo mundo saber assim, ó, não tem dinheiro, temos um problema, faz isso ou aquilo, todo mundo tem a compreensão de que, olha, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não dá para fazer tudo, dá para fazer uma parte, e assim, num compromisso, chegar a um objetivo de ir melhorando. Eu passei 2 anos como subprefeito, 1 ano como administrador e coordenador de administração e finanças com a Soninha, quando nós estabelecemos esse critério, que podemos atender tudo, atender todas as pessoas, abrir um diálogo com a comunidade, e que, olha, dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, olha, não vamos fazer isso, nós vamos fazer daqui 3 meses, e de certa forma, cumprir um cronograma, as pessoas se acalmam muito. Precisa criar confiança no administrador, de que ele vai cumprir e não está só enrolando, né? Você passa dali 4 meses, o cara já nem mais te atende. Aí você tem que queimar pneu na rua para poder ser atendido de novo. Aí ele te faz uma nova promessa. Se você estabelece um certo diálogo, uma confiança do administrador com a comunidade, isso dá um bom caldo de que as coisas andem bem nessas regiões. A experiência nossa, tanto da Soninha como comigo, foi de excelente relação com a comunidade, destravar isso, porque sempre a administração, o executivo tem é meio refratário à demanda, porque é sempre o interesse de A, B ou C, mas é isso mesmo. É o interesse de A, B ou C, para a comunidade A, B ou C, porque isso é uma reivindicação. A pressão é de administrar isso que não privilegie só um lado, mas que atenda todo mundo. É um pouco isso, eu queria só dar um início, e aí a gente segue.